Olá, sejam bem-vindos. E hoje nossa aula vai ser um pouco diferente. Vamos falar sobre conceitos, relembrar um pouco o que nós vimos sobre o banco de dados e vamos ver o novo conceito hoje sobre relacionamento. O que é um relacionamento entre tabelas? É quando eu tenho duas ou mais tabelas, onde uma depende da informação de outra tabela. Para a gente poder entender melhor como é que a gente faz a relação entre as tabelas, primeiramente temos que entender como funcionam os dados na tabela. Como eu determino qual é o dado que é banco, qual é o dado que é tabela e qual é o dado que é registro. Como eu já havia falado anteriormente, o banco de dados ele pode ser identificado de algumas formas diferentes. BD são as iniciais de banco de dados, ou DB são iniciais para database e nosso próprio banco de dados. As tabelas, elas podem ser chamadas de entidades. Os registros podem ser chamados de tupla ou linha. Mas quando é que eu vou saber quando que um dado vai ser banco, tabela ou registro? Eu tenho que fazer algumas perguntinhas para poder identificar quem são os dados da minha tabela. Aqui eu trouxe como exemplo para a gente poder ver os nossos dados. Por exemplo, quem é o nosso banco de dados? É o BD Biblioteca. Quem são as nossas tabelas? TB Livro, TB Aluno, TB Funcionário e TB Empréstimo. E os registros são os dados que são inseridos dentro dessas tabelas. Agora eu tenho que saber como é que eu vou determinar que cada campo desse é banco, tabela ou registro. Eu posso identificar os dados através do seguinte: banco de dados, tabela e registro, eu tenho que verificar o dado sobre dado. O que é esse dado sobre dado? É qual dado pode ser criado a partir de uma informação. Por exemplo, o banco de dados biblioteca, que é o que nós estamos utilizando. Quando é que eu posso identificar que ele é um banco de dados? Por exemplo, biblioteca. Qual é a outra informação que eu posso ter a partir de biblioteca? Biblioteca é meu primeiro dado. Depois de biblioteca, eu posso ter o livro que contém na biblioteca. Então, é o meu segundo dado. Eu posso ter outro dado baseado no livro. Por exemplo, o nome do livro é um outro dado. Então, esse aqui é o nosso terceiro dado. Então, quando eu tenho 3 níveis de dados, significa que biblioteca é um banco de dados. Quando eu tenho 2 níveis, esse dado para mim vai ser uma tabela. Vamos verificar. Tabela livro. Tem alguma informação, algum dado que pode ser gerado a partir do livro? Posso ter o nome do livro. Como posso ter um ou vários, o que vai identificar que é a tabela quando tem um ou vários dados. Por exemplo, livro, posso ter o nome do livro, a quantidade de livros que vai ser cadastradas, posso ter o ISBN do livro, o autor do livro. Então, eu vou ter dados a partir de livro. E a partir de livro, eu vou ter, por exemplo, o nome do livro. Eu posso ter algum outro dado a partir do nome do livro? Não. Simplesmente o nome do livro. Não vou ter outra informação agregada ao nome do livro. Vou ter tipo a quantidade de caracteres que tem no livro. Mas isso eu defino no livro. Aliás, no próprio nome do livro. Quantos caracteres vai ter. Então não vai ter outra informação além de livro. Então, como eu tenho 2 níveis de dados, então eu vou ter aqui uma tabela. E quando eu tenho um dado único, ou seja, quando não tem um dado que ele não pode me gerar mais nenhum outro dado, ele vai ser para mim um registro. Por exemplo, o nome do livro, como tinha falado anteriormente, não tem um outro dado depois do nome do livro. Então, o nome do livro é um registro. Depois de entender esse conceito do que é banco, como é que eu defino quem é banco, quem é tabela, quem é registro, nós podemos passar para o que é um relacionamento entre tabelas. Um relacionamento é quando temos 2 ou mais relações
entre tabelas, que elas se interligam. Ou seja, uma tabela vai depender de outra. Nós temos 3 tipos de relacionamento entre tabelas. Temos a primeira relação, que é 1 para 1. A segunda relação, que é 1 para vários. E a relação de vários para vários, onde cada uma delas tem uma nomenclatura específica no banco de dados da seguinte forma: 1 para 1, 1 para vários e vários para vários. E como funciona a relação 1 para 1? Vamos dar alguns exemplos. 1 para 1, esse tipo de relacionamento, ele se dá de uma forma direta entre 2 tabelas. Quando a chave primária de uma ela está determinada em outra tabela como chave estrangeira. Na relação 1 para 1, esse tipo de informação é se dada da seguinte forma: quando eu tenho um dado em uma tabela, que na outra tabela eu só vou ter uma ocorrência desse dado. Exemplo, eu tenho 2 tabelas, tabela funcionário e a tabela cônjuge. A tabela de funcionário, além de guardar as informações de funcionário, eu tenho o ID do funcionário, o nome do funcionário, e aqui eu teria o cônjuge desse funcionário. Cada funcionário vai ter apenas um cônjuge. Então, a pergunta ficaria da seguinte forma: um funcionário pode ter quantos cônjuges? Apenas um. Então, essa relação vai ser de 1 para 1, porque um cônjuge também só poderia estar ligado a um funcionário. Então, tem uma relação única de 1 para 1. Nossa próxima relação é a relação de 1 para vários. É a relação mais utilizada no banco de dados. Raramente, pouquíssimas vezes você vai ver a relação 1 para 1, mas a 1 para vários é muito simples de se encontrar. Nesse tipo de relação, ela acontece de uma forma direta entre 2 tabelas, quando existe uma ou várias ocorrências em outra tabela. Por exemplo, tabela fornecedor e tabela produto. Eu vou fazer a perguntinha novamente para verificar a ocorrência na minha tabela. Um fornecedor pode fornecer quantos produtos? Pode ser um ou vários produtos. E um produto específico vai ser fornecido por quantos fornecedores? Por um fornecedor. Nesse caso, a gente tem a relação 1 para vários, ou 1 para n. As 2 tabelas elas vão fazer a relação entre as suas chaves. Por exemplo, ID fornecedor está aqui como PK, como chave primária, como primary key. Para identificar na tabela de produto quem é o fornecedor, eu vou identificar o ID desse fornecedor. Só que na tabela de produto já tem o ID produto, que é a minha chave primária. Eu não posso ter mais de uma chave primária na minha tabela. Então, eu posso ter uma outra chave, que é a chave estrangeira, a FK, minha foreign key. Que no caso, a foreign key é o meu ID do fornecedor, que saiu de primary key da tabela fornecedor, está como foreign key na tabela de produtos. Dessa forma, eu identifico o produto e qual foi a pessoa que forneceu esse produto. E a foreign key, a chave estrangeira, ela sempre vai ser inserida na tabela que representa os vários registros. Nossa pergunta: tabela entre fornecedor e produto. Um fornecedor pode fornecer um ou vários produtos. Se vários ficou para produto, então a chave estrangeira fica na tabela produto. A nossa última relação, vários para vários, é um tipo de relacionamento que acontece de uma forma indireta entre 2 tabelas. Relação 1 para vários fica de forma direta, pois para esta relação é necessária a geração de uma terceira tabela, que na prática o relacionamento vários para vários não existe de fato. Na verdade, seria a criação de uma nova tabela com relação vários para 1 com outras tabelas. Ou seja, vamos entender no exemplo como é que funciona
essa relação de vários para vários. Eu tenho aqui a minha tabela de produtos e a tabela cliente. Eu quero relacionar essas duas tabelas. Para relacionar essas duas tabelas, eu vou fazer aquela perguntinha novamente. Um produto pode ser vendido, no nosso caso aqui vai ser reservado, como se fosse um aluguel, pode ser reservado para quantos clientes? Um ou mais clientes pode estar reservando esse produto. Eu posso ter uma quantidade enorme do mesmo produto no meu banco. E um cliente pode estar reservando quantos produtos? Um produto ou vários produtos. Então, nós temos aí uma relação vários para vários. Quando a relação entre essas duas tabelas é de vários para vários, cria-se uma terceira tabela. Porque, como eu falei anteriormente, a foreign key, a minha chave estrangeira, ela fica na tabela de vários. Se fosse seguir a mesma lógica, a chave estrangeira ia ficar nas duas tabelas. Mas como as duas são vários para vários, isso não funcionaria de uma forma coerente. Então, para isso, cria-se uma nova tabela. Então, eu criei essa tabela TB reserva. E quando eu criei essa tabela, as chaves primárias de cliente e a chave primária de produto, elas foram para essa tabela que eu criei. Antes eu identifiquei o ID reserva, uma chave primária para a tabela reserva. E o cliente reserva veio como foreign key, a chave estrangeira de cliente. E o produto reserva é uma foreign key, que é o ID do produto. E eu posso estar acrescentando outros campos, caso eu queira, na minha tabela. No caso aqui, como exemplo, coloquei a quantidade de reserva. Quantas reservas desse produto o cliente quer fazer? Então, esse aqui é um exemplo simples, mas muito eficiente. Então, dessa forma, nós finalizamos aqui nossos 3 tipos de relacionamento, que também é chamado de cardinalidade. Relacionamento entre tabelas ou cardinalidade, que é a mesma coisa. Na próxima aula, nós vamos fazer esse relacionamento no nosso banco e vamos fazer na prática utilizando o nosso MySQL. Até a próxima. Tchau, tchau.